Vamos fazer um exercício, uma brincadeirinha, só de impressão na tela, mas ele ajuda a gente a entender um pouco laços de repetição. Vamos lá, include, seria aí o ponto H para nossa biblioteca de entrada e saída. Acho que com ela será suficiente para fazer o que a gente precisa. Main, abre e fecha, fechei, return 0, para acabar o nosso código. Vamos fazer o que? A gente vai desenhar um triângulo não, a gente vai desenhar um quadrado ou um retângulo com printf, só usando o printf. E a gente vai desenhar isso com asterisco. Vamos ver como é que fica e vamos ver como é que faz. A gente vai dar a opção para o usuário escolher se ele quer imprimir um quadrado ou um retângulo. E ele, dependendo da escolha do usuário, a gente vai validar isso daí. Então, vou colocar aqui int altura base. É óbvio que se for um quadrado, base e altura vai ser a mesma coisa, mas dá para usar as duas variáveis para o quadrado também. Melhor do que usar lado 1 e lado 2. Vamos colocar aqui um laço de repetição. Vamos usar o do. Vamos ver se vai ser melhor fazer o do. While. Vamos colocar um laço de repetição sem condicional. Quando eu faço isso, esse loop ele é infinito. Vamos colocar 1, na verdade. Enquanto ele for verdadeiro, ele repete isso. Então, como esse 1 é uma literal, é uma constante literal, esse loop vai repetir indefinidamente até que algo aconteça. E esse algo que pode acontecer só pode ser de uma única forma em tempo de execução. É a gente quebrando o laço com um comando. E existe um comando que chama break. Vou fazer o seguinte. Vou fazer um printf. Escolha a opção do desenho. Vamos dar printf 1 para desenhar um quadrado barra n 2 para desenhar um retângulo. Retângulo. Zero ou qualquer outro valor para sair. Vou colocar aqui uma opção. E vou dizer o seguinte: if, tem que ler, escreve, %d é comercial, opção
if opção diferente de 1 ou opção diferente de 2, fazer o quê? Vamos fazer um break. O que esse break faz? Ele quebra a repetição. Então, se eu tenho um laço, se esse laço encontrar um break, esse break ele quebra a repetição. Qual a repetição? A repetição que ele está. Nesse caso, esse break está dentro de um bloco que é o bloco do while. Se ele tiver que quebrar, ele vai quebrar esse do while. Se ele tivesse dentro de um outro laço, ele ia quebrar o outro laço. Vamos ver se isso aqui está funcionando. Desenhar retângulo, ret, quad. Ponto C. Vamos ver se tem erro aqui. Scanf, %F, opção, %D, onde é que está? Está dizendo que está faltando o quê? Um parênteses. F11. Aqui é comercial. F11. Opção. Não é ou, né? É duplo pipe. Pronto, F11. Então, se eu colocar 1, é diferente de 1. Tem que ser E, né? Tem que ser E, não O. 1, 2. Se tiver isso repetindo, digitei 0, quebrei o laço. Então, escolhi uma opção diferente de 1 e 2, ele pegou e quebrou meu laço para sair. Então, aqui, vamos pegar aqui. Vai ficar essa impressão aqui. Não tem nada a ver isso. De novo, só para ver como é que ele... Tá, fazer aqui. Fazer um outro F. Escrever aqui opção. Pronto. Vou colocar aqui um barra L, dá mais um barra N para ele ficar. Dá uma quebra de linha a mais. Ver como é que tá. Beleza, música. Escolhi 3. Tá. Então, a gente já conseguiu a quebra. Se for uma opção válida, o que nós vamos fazer agora? Vamos. Opa. Else. Ou seja, se ele escolher 1 ou 2, independente da opção, ele vai ter que ler 2 valores, que é a altura e base. Vou digitar aqui, colocar -1, colocar -1. Aqui nós temos um detalhe interessante para ver como é que a gente vai deixar isso mais simples, hein? Vamos fazer assim por enquanto. While altura menor igual a 0 ou base menor ou igual a 0 igual a 0
menor ou igual a zero. Vamos, digite. Tem aqui, digite. Digite base e altura. SKF %d %d e comercial base, comercial altura. Correto. Vamos ver o que se dá com isso daqui. Vamos rodar. Vamos escolher aqui 1, menos 1, menos 2. Base e altura. 0, 0. 10, 0. 10, 10. Beleza, funcionou. Está passando. 8. Saiu. Bom, com isso daqui, a gente escolheu base e altura. Vamos pegar... Tá, vamos fazer diferente. Tá. Se a opção for igual a 2, que é retângulo, então faz mais sentido esse while aqui, certo? Por que faz mais sentido esse while? Por que esse while faz mais sentido aqui? Bom, se ele não for 2, ele só vai poder ser igual a 1. Então, posso fazer só um else. Preciso perguntar se é igual a 1. Vou fazer o mesmo while, só que um pouco diferente. Por isso que eu separei. Digite o lado do triângulo. Lado do quadrado. Como é um quadrado, altura e base é igual. Então, tanto faz eu ler ou altura ou base. Então, vou pegar aqui a base. Por isso que eu separei. Separei justamente para deixar, para não ficar lendo coisa que não precisa. Se ele escolher a opção 2, aí eu leio os dois valores. Se não, eu leio um único valor. E aqui eu estou controlando base, então eu faço isso daqui. Então, logo, para não eu correr o risco de ter problema na próxima leitura, porque eu vou pegar, vou escolher 1 ou 2, vou passar aqui, vou ler. A ideia é, depois que eu entrei aqui na opção 2 ou no else, eu vou pintar a minha figura e essa repetição vai tornar a repetir de novo, perguntando qual é a opção que ele quer desenhar. É preciso lembrar que as variáveis que eu estou usando, mantêm os seus status atuais. Então, quando eu chegar aqui e perguntar para ele qual é a nova figura que ele vai desenhar, se ele escolher, por exemplo, quadrado, se ele escolher, por exemplo, retângulo de novo, eu não vou entrar nesse while, porque a altura e base estarão com os valores do laço anterior, se no laço anterior foi escolhido para desenhar um retângulo. Se ele foi escolhido para desenhar um quadrado, a altura vai ter um valor, se for a primeira vez vai estar aqui com -1,
menos 1, senão vai estar com o valor da base. O que eu estou querendo dizer com isso? Que sempre depois que eu pintar, eu vou colocar base menos 1, independente da escolha do desenho, posso fazer isso daqui sem problema algum. Consome pouco tempo de processamento mesmo, então não tem problema. Com isso daqui eu garanto que toda vez que ele entrar numa opção que ele quiser desenhar, eu vou entrar nesse laço de repetição e pedir para ele digitar o valor. Certo. Com isso, eu preciso declarar um I e um J, porque eu vou ter um for aqui dentro. Dado que ele escolheu base, escolheu a altura, eu tenho um laço de repetição que força o usuário a digitar valor válido, eu posso executar o meu for tranquilamente porque eu não terei problema. Esse I vai controlar as linhas, né? Ele vai desenhar o meu retângulo, a parte que concernente a quantidade de linha, tá? Que vai ser como se fosse a minha altura. A base, que é como se fosse as colunas, eu vou controlar com outro for mais interno e aí eu vou usar com o J. Então eu vou fazer o seguinte, vou pegar aqui, esse I vai variar de 1 em 1 e eu vou parar de fazer essa repetição quando o I atingir o valor de altura. I mais. Aí dentro desse for, eu vou colocar um outro for que vai ser o J. E o J, ele vai andar até o valor da minha base. E para cada repetição, eu vou fazer o meu J mais. E aí aqui dentro, vou fazer um printf asterisco. Então eu vou estar pintando todas as possibilidades de J até o tamanho da base. Então se imagina que ele digitou 10 para a base, eu vou printar 10 asteriscos. E vou pintar 10 asteriscos na horizontal. Imaginando que ele digitou 3, eu vou pintar na linha de baixo outros 10 asteriscos. E depois eu vou pintar numa terceira linha os outros 10 asteriscos. Então eu estou sempre desenhando como se fosse por linha. Então como eu estou desenhando por linha, e aí o printf está sempre imprimindo um do lado do outro, quando eu terminar esse for que atinge todos os asteriscos da minha base, eu vou fazer um printf /n. Para daí imprimir os asteriscos da linha seguinte. Porque como eu vou subir, o J vai voltar a 0, vou imprimir todos os asteriscos da base de novo. Então vamos tentar ver se isso daqui vai funcionar, se tem erro. Printf. Escolher a opção 2, digitar a base e a altura. A minha base vai ser 10 e a minha altura vai ser 5. Então eu desenhei aqui, ó. Se a gente for notar, tem 10 asteriscos na horizontal, 5 asteriscos na vertical. Vou deixar 8 para encerrar. Vamos executar de novo. Vou colocar aqui 50,
Opa. 2, retângulo. Vou colocar aqui a altura. Vou colocar a altura 5. Não, a base primeiro. 55. Então já ficou um retângulo mais bonitinho. O quadrado é a mesma coisa. Com a diferença que eu não precisaria de o J. Quer dizer, J eu preciso. Tá. Só que aqui eu não tenho altura. Aqui vai ser tudo base. Aqui vai ser tudo base. Como vai ser um quadrado, então vou aqui. Se ele digitou 4, é 4 por 4. Então vai ser 4 colunas, 4 linhas. Então vamos executar F11. 1 quadrado. Vou colocar 3 por 3, que daí fica igual. 3 linhas, 3 colunas. 1 quadrado. 5 linhas, 5 colunas. Não ficou bonitinho desenhado aqui, porque tem entre as linhas tem um espaço maior, mas dá para ver que tem 5 asteriscos na horizontal e 5 asteriscos na vertical. Então, o retângulo tem 10 por 2. Vou colocar aqui, opa, 2, retângulo 10 por 2. Por que ele não deu certo? Ah, não deu certo sim, tá aqui, ó. 10 por 2. Escolheu bonitinho. Vamos só pegar aqui, vamos deixar esse aqui mais melhor desenhado. Um printf aqui. Printf arn. Vamos lá, ver se ficou melhor. Faltou ponto e vírgula. Dois, 10 por 2. Pronto, desenhou, ficou melhorzinho. Só botar mais um barra N aqui, para não ficar tão colado. E com isso a gente termina o nosso código. Quadrado não, base 10 por 3. Apareceu aqui. Vamos colocar um quadrado. 10. Esse é um quadradão aqui, que deveria ser um quadrado, mas não é um quadrado. Mas, independente de qualquer coisa, o importante é que, tá aqui, precisamos aqui também de mais um. O importante foi que a gente conseguiu mostrar o uso das repetições. Então, usamos um menu para ele escolher. Se for uma opção inválida, ele dá um break para quebrar o laço, já que esse laço tem uma repetição infinita, porque 1 é verdadeiro. Se eu colocasse 0 aqui, seria como se fosse falso, então ele não repetiria. Aí, uma vez que ele escolheu uma opção válida, se for 2, eu tentei desenhar um triângulo, mas não ficou bem, triângulo não, retângulo, mas não ficou bem parecido. Depois eu, no caso, se ele escolhesse a opção 1, tentaria desenhar um quadrado, lendo só a base, forçando ele digitar a base positiva e imprimindo em um for encadeado. Então é isso, até o próximo exercício.